Na videoaula de hoje, nós nos dedicaremos ao estudo da cromatografia líquida de alta eficiência, ou chamada também de CLY. Normalmente se utiliza a sigla em inglês para High Performance Liquid Chromatography, ou HPLC. Essa é a nomenclatura mais comum a ser utilizada para a definição da cromatografia líquida. Antes de iniciar falando da cromatografia líquida de alta eficiência, nós temos que fazer um paralelo com a cromatografia líquida, ou a famosa LC. Nós já comentamos um pouco sobre esse tipo de separação, que foi desenvolvida por Mikhail Tsuyt em meados do século XVIII. E esse botânico russo, ele utilizou colunas empacotadas contendo carbonato de cálcio como fase estacionária e utilizou como fase móvel o éter de petróleo. Nós observamos dessa forma que as características físico-químicas tanto da fase chamada estacionária, ela é polar, e a fase móvel, nesse caso, é apolar. Dessa forma aqui, quando se faz a separação de uma mistura de pigmentos, o que nós observamos é a separação desses componentes em bandas largas, nas quais é possível se coletar ao final da coluna cromatográfica e se utilizar para fazer processos de purificação, identificação e até quantificação. No entanto, é muito importante ressaltar que esse processo de separação em cromatografia líquida ele é feito sob pressão atmosférica. Então, o solvente ou a fase móvel ela vai percolar a coluna cromatográfica, separando assim os componentes simplesmente pela ação da pressão atmosférica. Essa conformação onde a fase estacionária é polar e a fase móvel é apolar, ela foi denominada de cromatografia em fase normal. Por que a gente está falando um pouco disso? Porque, na verdade, o que difere a cromatografia líquida da cromatografia líquida de alta eficiência é o processo, na verdade, a forma com que o solvente atravessa essa coluna. No qual nós podemos definir, então, a cromatografia líquida de alta eficiência como uma condição de separação na qual se usa pressões elevadas para forçar assim a passagem do solvente através de colunas fechadas, que contêm então agora partículas, que é a fase estacionária, que são muito finas, na ordem de micrometros, que proporcionam assim maior eficiência na separação com maior capacidade de resolução. Estamos falando de separações de um maior número de compostos contidos nessas amostras. Dessa forma, então, nós também podemos agora abranger um pouco mais esse entendimento, porque nós temos agora equipamentos. E esses equipamentos eles precisam de condições para que funcionem, já que nós estamos trabalhando em altíssimas pressões. Para isso, então, é por isso então que a coluna cromatográfica ela é fechada, não é mais aberta e exposta às pressões atmosféricas. E nós temos uma variante da cromatografia líquida de alta eficiência que é chamada de UPLC, ou cromatografia líquida de ultra performance. É nela em que nós temos bombas que fazem os solventes entrar em altíssimas pressões associadas ao tamanho dessa coluna cromatográfica. Nós podemos exemplificar com essa parte aqui do equipamento. Essas colunas cromatográficas elas têm na verdade um comprimento muito menor, na ordem de poucos centímetros. Então, dessa forma, nós temos agora uma ideia da instrumentação básica desses equipamentos de HPLC. Nós podemos contar então com pelo menos 8 compartimentos importantes para o seu funcionamento, que são: o primeiro é a fase móvel, ou melhor, o compartimento onde a fase móvel se encontra. Sucessivamente a isso, uma bomba que vai fazer com que esse solvente seja aspirado e entrar em uma condição de alta pressão e bombeado para dentro do sistema cromatográfico onde contém a coluna cromatográfica. No entanto, entre a bomba e a coluna cromatográfica, nós temos a válvula de injeção, ou o local onde é inserida a amostra ou os padrões de amostra, os padrões analíticos para serem efetuadas curvas de calibrações ou quantificações. Dessa forma, então, a amostra ela consegue ser direcionada para a coluna cromatográfica, fechada, e após a separação dentro da coluna cromatográfica, cada componente é direcionado ao detector, que faz a identificação, e uma interface que faz a conexão entre todos os componentes desse equipamento. Por fim, nós temos então um computador que controla todas as partes e o cromatograma, que é o resultado dessa análise. Então, a partir de agora, nós temos essa nomenclatura nova, o cromatograma, que é o resultado da análise cromatográfica, seja em HPLC ou seja em cromatografia gasosa, que serão os nossos próximos tópicos. A ideia agora é nós observarmos um pouco um equipamento da HPLC, esse é da marca Agilent 1100, onde nós podemos observar em maiores detalhes os vários compartimentos. Nós dizemos que o HPLC ele é um equipamento modular, então na verdade você pode adquirir ele comercialmente através desses módulos. Então aqui nós observamos um módulo específico de detecção. Aqui nós temos um módulo de carrossel amostral, onde são colocados os frascos contendo as amostras ou os padrões analíticos. Nesse caso aqui, a injeção das amostras e analíticos ela é feita automaticamente pelo
pelo software do equipamento. Temos aqui em detalhe a coluna cromatográfica, ela está exposta à pressão atmosférica, no entanto, internamente ela está sobre altas pressões. E nós temos as bombas peristálticas que se encontram aqui dentro, nesse compartimento. Bem como os solventes ou os eluentes utilizados ficam nessa parte superior, e esses frascos aqui na lateral são os frascos de resíduo, onde vai ser encaminhado o material a ser descartado. O software desse equipamento pode ser visto com um pouco de mais detalhes nessa imagem, onde nós podemos observar aonde é possível se fazer controle desse equipamento. Por exemplo, que parâmetros podem ser ajustados? Nós podemos ajustar a quantia de volume da amostra a ser injetada dentro do equipamento. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar que o volume a ser injetado da amostra é na ordem de 100 microlitros para esse caso. Podemos controlar a vazão da fase móvel, nesse caso de 0,2 ml por minuto, vejam que é um volume bastante pequeno. E aqui nós temos os vários frascos possíveis e combinações de solvente. Nesse caso, esse equipamento pode ser utilizado até 4 solventes diferentes e suas misturas. Nesse caso, está sendo efetuada uma separação onde é uma mistura dos componentes, ou seja, 70% da fase móvel A e 30% da fase móvel C. Podemos controlar também a temperatura da coluna cromatográfica para separação e podemos selecionar o tipo de detector que vai ser utilizado para a geração de gráficos e relatórios sucessivamente. No detalhe aqui embaixo nós podemos observar nessa janela então que está sendo utilizado um detector de ultravioleta visível, então nós podemos observar no eixo Y, e no eixo X nós temos o tempo de análise. Então cada pico desses representados aqui é um composto químico que foi separado de uma amostra. Em detalhes agora nós temos um cromatograma feito para separação de purinas em uma amostra biológica. E nós podemos observar então a identificação de alguns componentes, como por exemplo a lantoína, a creatina, ácido úrico, e os espectros de ultravioleta para cada um desses compostos. Em geral, o que acontece? O que o equipamento nos dá de resultado? Ele nos dá o cromatograma, nos dá uma tabela que exemplifica o tempo de saída desse composto, que é uma característica da condição de separação, que é chamado de tempo de retenção do composto. Em cromatografia plana, nós temos o valor de RF, que caracteriza o composto. E aqui em cromatografia líquida e cromatografia gasosa, nós temos os tempos de retenção, que é o tempo em que o analito permanece interagindo dentro da coluna até que ele saia para ser detectado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos que a lantoína, ela elui da coluna, ela tem um tempo de permanência na coluna de 2 minutos e 48 segundos para essa condição de separação. Quando se fala em condição de separação, a gente está falando em todas aquelas condições que foram comentadas anteriormente. Naquela temperatura de coluna, naquele volume de fase de amostra, naquela condição de fase móvel que está sendo aplicada. Então, para aquelas condições, quando se coloca a lantoína dentro do equipamento para se separar, ele vai sair sempre neste tempo de retenção. E assim acontece com os outros compostos. Agora, por que essa linha rosa está abaixo de cada um desses picos? Essa linha rosa é uma forma de se fazer a integração dos picos. Porque como é feita a quantificação no equipamento comercial de qualquer tipo de cromatografia? Nós fazemos a integração desses picos, ou seja, essa área que está abaixo desse pico cromatográfico, ele representa a quantidade de composto presente ali. Então, por isso que nós temos aqui nessa tabela a área desse pico. Então, no caso da lantoína, a área abaixo do pico cromatográfico é de 1505,3 unidades de medida. Também nos dá informações como, por exemplo, a largura e a altura do pico e ainda a área percentual com relação à área total dos analitos presentes nessa amostra. Por que esses parâmetros são importantes? Incluindo a simetria, porque eles vão nos auxiliar a verificar e a atribuir a eficiência desta coluna cromatográfica para a separação desses compostos, que é o tema das nossas próximas aulas. Como é que se avalia a eficiência e a qualidade de uma separação cromatográfica? A partir desses parâmetros, nós temos condições de determinar a qualidade dessas separações. Nós podemos observar também nesse caso, foi utilizado então o detector de ultravioleta visível, está exemplificado aqui em cima, ó, DAD, então é um detector de arranjo de fotodiodos, e o comprimento de onda selecionado para essa identificação foi de 225 nanômetros. A quantificação ela é feita através da injeção de padrões analíticos, construindo curvas de calibração, contendo concentrações conhecidas das substâncias que se quer analisar. Então, faz-se
a análise simultânea de uma mistura de padrões de concentração conhecida, constrói essas curvas de calibração com base nas áreas desses picos. Então, teoricamente, conforme aumenta a concentração do componente, aumenta a área desse pico na separação. Então, constrói esses gráficos que relacionariam a concentração da analito versus a área do pico apresentada na separação cromatográfica. Aí mede-se uma amostra, pega-se essa área e, utilizando a equação da reta, se faz a quantificação na amostra. Para quem não assistiu ainda o vídeo, que está postado já no SIGA, é um momento importante para que vocês o revisitem e visualizem exatamente como o equipamento funciona agora de uma forma mais prática. Agora que você já visualizou como esse equipamento basicamente funciona, nós vamos esmiuçar um pouco cada compartimento, para que nós entendamos a real função deles na estrutura desse equipamento e que efeito causam na separação. Vamos falar então agora especificamente dos reservatórios de fase móvel. Eles são, em geral, confeccionados com vidro de alta resistência. Então esse reservatório normalmente tem uma capacidade de 1 até 2 litros e constituído de borosilicato, um vidro muito resistente, praticamente idêntico aos materiais, às vidrarias convencionais de laboratório, no entanto com uma espessura um pouco mais grossa. Mas dependendo da fase estacionária, ele pode necessitar de que sua confecção seja de um material um pouco mais conveniente, que é no caso polímeros como por exemplo o Teflon. Em geral as mangueiras que o compõem são de Teflon ou PTFE. É extremamente importante que nunca exista gases presentes na fase móvel. Isso vai ocasionar um problema muito sério dentro do equipamento, porque lembrem-se que esse solvente vai estar sobre altas pressões. E gases sobre altas pressões podem ser prejudiciais no sentido de causar não explosões, mas vazamentos dentro do equipamento. A compressibilidade desses gases é muito grande, então podem causar problemas de deslocamento da fase estacionária que está presente dentro da coluna cromatográfica. Agora, como é que funciona essa desgaseificação, tanto manual quanto no equipamento? Então, bom, é importantíssimo que nós removamos, em essencial, o oxigênio e o gás carbônico presentes. Por quê? Em geral, o oxigênio ele pode acelerar o processo de degradação no equipamento e o CO2 pode carbonatar dentro do equipamento e alterar o pH na separação. Sem contar com o processo de compressão desses gases, que também não pode acontecer dentro do equipamento. Por isso se desgaseifica todos os solventes utilizados para separação em HPLC. Em geral, esse sistema no equipamento é chamado de degasser e é utilizado para remover então o ar presente nesse solvente. Agora, como é que se faz isso manualmente? Normalmente se faz essa desgaseificação utilizando a combinação de alguns processos, como por exemplo, o ultrassom é um equipamento que dá para ser utilizado para desgaseificar, no entanto, sozinho ele é lento, não é tão eficiente e requer agitação constante para que seja eliminado os gases presentes nele. Outra forma de se trabalhar é acoplar uma bomba de vácuo num Kitasato contendo solvente e vedá-lo. E aí com a bomba de vácuo sozinha ela vai sugar e vai tirar os gases. No entanto, também é um processo lento e necessita e pode alterar a concentração da fase móvel em função de que pode succionar o solvente se ele for relativamente volátil. Então lembrando agora que solvente utilizado pode ser orgânico ou aquoso, é o que a gente normalmente denomina. Então se ele for orgânico e for altamente volátil, esse processo usando só a bomba de vácuo pode eliminar e pode alterar a composição dessa fase móvel. Outra forma ainda é o borbulhamento de um gás inerte, como por exemplo nitrogênio, hélio ou outro gás nobre qualquer. E a gente, junto com a agitação, ele pode favorecer a eliminação do CO2 e do O2. No entanto, a maneira ideal de se fazer esse tratamento de desgaseificação é combinar todos os processos. Então, é o uso de vácuo, ultrassom e mais agitação simultaneamente. Então, o tempo de tratamento é muito diminuído. Em geral se utilizam equipamentos como esse sistema aqui embaixo, onde nós temos basicamente um Erlenmeyer ou um Kitasato, pode ser também utilizado, com essa pinça presa com um filtro e aí filtra-se o solvente por aqui e depois se faz a desgaseificação. É importante salientar nesse momento que praticamente cerca de 50% dos problemas que acontecem em separação cromatográfica líquida estão associados à origem dessa fase móvel. Então é extremamente importante que quando vocês venham a trabalhar com esse equipamento, que vocês se assegurem de que esse solvente esteja extremamente filtrado, que ele seja de altíssima pureza. Então os solventes orgânicos utilizados nesse equipamento, eles são denominados solventes HPLC, não é qualquer solvente que eu possa utilizar, então não é pegar o etanol 99% e colocar no equipamento e analisar. Não, ele tem que ser grau HPLC. Por isso esses solventes são mais caros
E o cuidado que se deve ter com eles é extremamente grande no sentido de eliminar os gases presentes para que a separação aconteça de maneira adequada, incluindo o fato de que o equipamento pode ser quebrado em função da má desgaseificação do solvente. Viram agora como é importante entender um pouco melhor cada parte do equipamento e saber os cuidados que se pode tomar? Tem mais para falar sobre isso ainda. A bomba agora. Então, o processo todo, após a purificação do solvente, a desgaseificação, a bomba é um requisito fundamental que caracteriza o HPLC. Então, que requisitos ela deve ter? Ela deve alcançar pressões elevadíssimas, na ordem de 10.000 PSI, ou seja, aproximadamente 680.4 atms. Notem como a pressão é elevadíssima. Imagine se tiver gás presente nesse solvente. A compressão dele vai acontecer e na saída pode acontecer rompimento da coluna. Então, a maioria das partes dessa bomba ela deve ser de aço inoxidável. No entanto, há alguns pontos, algumas partes específicas dela que podem ser de outro material, como por exemplo polímeros inertes. Essa bomba ela tem que ter uma característica bem importante, que ela deve ser de vazão contínua, ou seja, ela deve evitar pulsos para colocar o solvente para dentro, para impulsionar o solvente para dentro da coluna cromatográfica. E dessa forma a gente vai observar daqui a pouco que existem amortecedores de pulso e vamos entender um pouquinho melhor como é que essas bombas funcionam por dentro. As vazões dessa bomba, falando agora em termos de volume que ela consegue trabalhar, ela vai da ordem de 0,01 até 10 ml por minuto. Isso para aplicações analíticas. Nós também temos equipamentos desses de grande porte que podem trabalhar no sentido de isolar componentes de amostras um pouco mais complexas para daí assim fazer processos de purificação posterior ou reações químicas posteriores, que são as chamadas colunas preparativas ou análise preparativa. Quanto à pressurização do solvente, ele é na ordem de precisão e exatidão de até 0,5%, ou seja, tem que haver reprodutibilidade nessas bombas. E é obviamente que essas bombas devem ser compatíveis com uma grande faixa ou uma grande classe de solventes. Ela deve ser de fácil troca, para trocar solvente, por exemplo, e atender aos gradientes de eluição. O que são esses gradientes de eluição? É quando a gente consegue variar a composição da fase móvel, como no caso anterior que eu havia comentado. Você pode utilizar misturas de um solvente A, B ou C, ou ainda um solvente puro durante toda a separação. No entanto, ela deve ser compatível com essa capacidade de poder alterar a composição e o tipo de solvente, seja ele orgânico ou aquoso. Quando comento sobre a utilização de solvente aquoso e orgânico, deve-se salientar que também é possível se utilizar soluções salinas ou de ácidos ou bases fracas. Então isso também comporta a grande classe de solventes aquosos. Então nós temos dois tipos de bombas, que são a pneumática e a que funcionam por sistema mecânico. As bombas pneumáticas são utilizadas com grande extensão para fazer o recheio das colunas cromatográficas, ou seja, colocar a fase estacionária dentro da coluna para depois ser utilizada, porque elas geram elevadas pressões. E as mecânicas, chamadas de bombas recíprocas, elas são as mais utilizadas para separação em equipamentos comerciais, ou seja, equipamentos de análise química, porque simplesmente ela funciona a partir do deslocamento de um pistão ou do tipo seringa e é isso que gera um grande custo para essas bombas. Então essa é a parte específica da bomba que tem o maior custo na sua confecção. Por isso, ter bastante cuidado no manuseio dessas bombas quando se tiver que abrir e fazer alguma manutenção, é essa peça que é a mais cara. Agora, como é que funciona a bomba recíproca, que é a mais utilizada? Os componentes dessa bomba, então, são um motor, um pistão recíproco, que pode ser observado aqui, e a câmara na qual será enchida de solvente. O que acontece, então, no momento de funcionamento é o seguinte. Nós temos essas duas pérolas aqui, que são válvulas de controle de entrada e saída do fluxo do solvente. Aqui nós temos a entrada do solvente, que estão nos frascos e nos reservatórios, e aqui nós temos a saída que vai ser direcionado para a coluna. No momento em que o pistão vai para trás, essa pérola abre esse caminho e essa câmara se enche de solvente. Ao passo que a pérola superior, quando o pistão está para trás, ela fecha e delimita a câmara ao solvente. No momento em que o pistão vai da esquerda para a direita, ele então fecha essa válvula, essa pérola fecha o caminho que veio do solvente e abre em direção à coluna cromatográfica. E isso em movimentos extremamente rápidos faz com que o fluxo de solventes... Essas pérolas elas são constituídas de safira, que é um material extremamente inerte, então auxilia bastante na possibilidade de utilização de vários tipos de solvente. Qual que é a vantagem dessas bombas? É que o volume interno delas é extremamente pequeno, a gente está falando na ordem de 35 até 400 microlitros de volume, e ela alcança altíssimas pressões
que são as pressões de 10.000 psi, que é a necessária para fazer uma separação com grande eficiência. Elas são de fácil adaptação, então, por vários tipos de solvente, inclusive gradientes, e a vazão para essas bombas é bastante constante. E esse fluxo ele independe, então, da pressão de retorno da coluna. Não tem problema, porque como fecha a entrada do solvente, não há como ter um fluxo contrário. Então, teoricamente, a vazão aqui é constante. No entanto, isso não é 100% perfeito. Por quê? Ela vai causar pulsos mesmo assim. E esses pulsos eles têm que ser diminuídos, porque o que acontece então na separação são pulsos da bomba dissolvente vão aparecer no resultado da análise. Então isso é uma forma muito interessante a gente observar quando a bomba está com problema. É na análise cromatográfica. Quando você fizer uma separação e observar que a linha base do cromatograma ela está oscilando de maneira bastante contínua, é sinal de que provavelmente nós estamos tendo um problema na bomba do equipamento. Então vale a pena nós estarmos atentos para poder observar se o equipamento está com algum problema na bomba. Agora, visualmente, como é que funciona essa bomba? Para eliminar esses problemas de reciprocidade ou de oscilação na linha base do cromatograma. É quando é colocado, na verdade, dois sistemas de pistão. E esses dois sistemas de pistão vão reduzir ainda mais o processo de pulso. Então, se vocês observarem as setinhas aqui, ó, observem que ela está vindo aqui do frasco do frasco de solvente, e aqui estão as duas pérolas que fazem o controle. Quando quando o pistão vem para trás, o solvente é aspirado de dentro do reservatório e enche a câmara da bomba. E a pérola de cima fechou esse caminho. Quando o pistão vai no sentido contrário, ele empurra a pérola e joga o solvente naquele sentido. Notem como aqui, ó, até chegar no segundo sistema de pistão, o fluxo ele é pulsado. Ó. Ele vai e para, até chegar nesse sistema aqui. Só que, quando esse pistão vem para trás, essa bomba aqui está empurrando. Então, ela tem movimento de solvente e esse movimento de solvente está descendo indo em direção à coluna cromatográfica. No momento em que esse pistão aqui está parado, esse aqui está empurrando solvente. Então, um intercalando o outro faz com que o fluxo de solvente que vai em direção à coluna cromatográfica sempre é constante. Observem a velocidade das setinhas. Ó. O que está vindo aqui e aqui, ele pulsa, ele para. Agora, o que está saindo daqui, não, ó, ele é contínuo. Então, essa é uma forma de se eliminar os pulsos de solvente. Falamos um pouco da bomba e dos problemas que ela pode ter observando no cromatograma. Vamos então observar agora e falar um pouco dos tipos de eluição que são possíveis. A gente já comentou dos tipos de solvente, pode usar 1, 2, 3, 4, mais do que misturas dele. Agora, como é que se chama esse tipo de separação? É uma forma de caracterizar também a separação, é o tipo de solvente que é utilizado. Então nós temos dois tipos de formas de eluição, que é o sistema isocrático, no qual a composição da fase móvel, ou percentual dela, é sempre constante durante toda a separação. Não significa dizer que é só um solvente, não, significa que eu posso ter uma composição específica, por exemplo, 25% de um solvente e 75% do outro, e utilizar durante toda a separação cromatográfica. Isso é chamado de modo isocrático de separação. Agora, quando eu quiser alterar a composição da fase móvel durante a separação química, por exemplo, quero começar a separação utilizando somente água. Depois de 1 minuto de separação, eu quero que adicione 25% de etanol e os 75% de água. Quando tiver em 5 minutos de separação, eu quero que passe a 50% de etanol. E ao final, lá com 10 minutos, eu quero que passe a 95% de etanol. Quero aumentar a proporção de etanol conforme a separação acontece. Nesse momento estou falando de gradiente de separação. Estou alterando a composição química ou a composição da fase móvel para que a separação aconteça. Para que isso aconteça, então nós temos agora uma condição no equipamento. Não basta ter uma bomba só. Observe o seguinte na imagem. Uma bomba só ou um sistema de bombas com 2 pistões, lembra que eu estou usando 2 pistões para que diminua o problema de pulso na separação. Então, uma bomba só, que é composta por 2 pistões, é utilizada para um solvente apenas. Quando eu quiser trabalhar em sistema isocrático, então um equipamento que tenha uma bomba é suficiente. No entanto, quando eu quiser trabalhar com um sistema gradiente, ou seja, aquele que varia a composição da fase móvel durante a separação, uma bomba só não é suficiente. Eu preciso de 2, uma para cada solvente. Então notem, para cada solvente que você quiser adicionar a mais, você precisa de uma bomba a mais. Se nós quiséssemos trabalhar com 3 solventes diferentes, uma mistura ternária de solventes para separação, precisaria de mais uma bomba dessas
uma bomba 3, para que a separação acontecesse. Então nesse caso aqui, nós podemos observar o solvente A e o solvente B com as duas bombas simultâneas. Observem que um é azul e o outro é vermelho. E existe um misturador. Esse misturador vai fazer com que a composição final da fase móvel seja aquela desejada ou aquela calibrada no equipamento. E aí sim, esse solvente aqui, misturado, segue em direção à coluna cromatográfica. Como a amostra é injetada? Como é que eu coloco a amostra lá dentro? Então percebam agora que a amostra ela não pode ser colocada de forma comum. Por quê? O sistema está todo sob pressão. Então não posso deixar isso aqui aberto. Se o sistema de injeção for aberto, ele vai vazar fase móvel para fora do equipamento. Então esse sistema todo é fechado. Para resolver esse problema, o que foi feito? É utilizado as válvulas de injeção. Essa válvula de injeção ela é composta por essa parte aqui do equipamento que tem uma válvula de abrir e fechar, e aqui atrás tem uma alça. Essas alças elas funcionam como o amostrador. Dependendo do volume de amostra que nós queremos separar, que nós queremos injetar no equipamento, essas alças devem ser trocadas. Então nós temos alças que variam de 0,5 até 500 microlitros. E elas são desrosqueáveis, então você pode desrosquear manualmente essas válvulas aqui e trocar por um volume que você considera adequado para separação. Então o que acontece? Normalmente essas alças, você pega com uma seringa o volume de amostra sempre maior do que o que você quer injetar. Então, por exemplo, queremos injetar 20 microlitros. Pego 100 microlitros, por exemplo, coloco a válvula de injeção na posição load, que é para encher essa alça, insiro a seringa e transfiro todo o líquido para dentro dela. O que vai acontecer? Vai encher essa alça e o excesso vai ser descartado por um frasco de resíduo. Feito isso, no momento que eu quiser injetar o material para dentro do equipamento, eu simplesmente giro essa alça no modo injeção e aí ele vai fazer com que o solvente atravesse a alça, a fase móvel atravesse a alça e leve ela para dentro do sistema cromatográfico. Outra coisa importante é que esse volume deve ser pequeno, para que evite o alargamento do pico cromatográfico. Quanto mais amostra você colocar, mais largo é o pico. Associem isso com cromatografia plana. Se a gente coloca uma superdose ou faz uma deposição grande da amostra, a mancha sai larga ou ela fica com uma cauda. E a mesma coisa vai acontecer aqui nas cromatografias líquida e gasosa. Então é essencial que você não injete mais do que 500 microlitros de amostra, a não ser que seja muito diluída a amostra que você tem. Agora, como é que visualmente acontece a transferência dessa amostra para dentro do equipamento? Então, nós podemos observar aqui o seguinte, ó. Nós temos a bomba, que vai trazer o solvente, né, a fase móvel, que já foi pressurizada, já está jogando para dentro quer jogar para dentro da coluna. Só que entre a bomba e a coluna cromatográfica tem um sistema de injeção onde vai ser colocada a amostra. No primeiro momento, o solvente está passando está passando da bomba indo direto para a coluna cromatográfica, só o solvente. Esse é o sistema normal que vai estar sempre acontecendo, sempre vai estar passando solvente por dentro do equipamento. E nós então fazemos na posição loop, ou na posição nós enchemos a alça amostral. E no momento posterior nós giramos a válvula para injeção e o solvente agora consegue passar por dentro da alça e arrastar a amostra para dentro da coluna cromatográfica, aonde a separação irá acontecer. Bom, falando um pouco do eluente, o que é importante que o eluente tenha? Então, a parte mais importante é que a amostra seja totalmente dissolvida antes da injeção. Então, o solvente que é utilizado para a separação cromatográfica tem que ser compatível com os componentes presentes na amostra. Logo, não dá para dissolver a amostra, por exemplo, em solvente apolar e utilizar como fase móvel solvente polar. Eles devem ser compatíveis, senão ocorrerá precipitação dos analíticos dentro do sistema cromatográfico. Isso é extremamente inadmissível. Para isso, então, nós temos uma escala que é chamada de força do eluente. O que ele faz? Na verdade, é uma medida da energia de adsorção do solvente, ou seja, da fase móvel, considerando o valor do pentano como zero, que não interage, que tem a força zero. Então, quanto maior a força do eluente, mais rápida é a eluição do soluto através da coluna. Então, dessa forma, a gente tem que observar que as fases estacionárias mais comuns são sempre a sílica e a alumina, que são polares. Então, quanto maior a polaridade desse solvente, da fase móvel, maior é a força desse eluente. Agora, para isso a gente tem tabelas que vão exemplificar isso. Então, por exemplo, o pentano está estipulado como força zero e conforme aumenta a polaridade desses solventes, aumenta a força dele. Então, se eu quero maior força de solvente, eu aumento a polaridade do mesmo. Isso é chamado de série helotrópica, ou seja, de eluição dos componentes. Bom, pensando nisso, o solvente da amostra ele é mais forte
que é a fase móvel, ocorre o alargamento do pico, pois o solvente ele arrasta uma parte da amostra mais rapidamente através da coluna. Já se a solução da amostra ela foi feita em solvente mais fraco, o pico é mais fino, denotando maior eficiência. Então, nesse esqueminha aqui embaixo dá para exemplificar um pouco melhor. Olha só, o solvente que está dissolvido a amostra, se ele for mais forte que a fase móvel, significa o quê? Se ele for mais polar que a fase móvel, o que a gente observa é alargamento do pico. Se ele for mais fraco, significa se o solvente que nós dissolvemos a amostra ele é menos polar do que a fase móvel. Então nós temos pico mais fino, denotando maior eficiência. Então nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, uma separação ela foi realizada por HPLC usando o sistema isocrático de N-butanol. Lembra que o sistema isocrático é aquele em que a fase móvel, a composição dela é constante durante toda a separação. N-butanol. Para a separação de agrotóxicos de uma amostra de pimentão. Para tanto, a coluna utilizada foi de suporte de sílica com fase estacionária de água. O suporte é sílica, mas a fase estacionária é uma película de água que está adsorvida na sílica. Se o solvente utilizado na dissolução da amostra de pimentão for o etanol, os picos no cromatograma sofrerão qual efeito? Alargamento ou afinamento, ou seja, maior eficiência. Então notem, o que eu devo observar aqui é a polaridade da fase móvel comparada à composição do solvente que foi utilizado para dissolver a amostra. Então nesse caso nós temos o N-butanol como fase móvel e a fase estacionária é água. Só que o que foi utilizado para fazer a dissolução do pimentão é etanol. Então eu tenho que comparar o etanol com o N-butanol. Logo, quem é mais polar? O etanol ou o N-butanol? Valendo. Eu espero que vocês estejam dizendo que é o etanol, tá? Porque lembra que a cadeia carbônica do butanol é maior. Então, o etanol é mais polar do que o N-butanol. Como o etanol é mais polar, ele é mais forte do que o N-butanol. Nós estamos falando dessa condição aqui, ó, em que o solvente utilizado ele é mais forte do que a fase móvel. E o que nós observaremos na separação cromatográfica é o alargamento do pico. E o que é esse alargamento do pico? É exatamente isso aqui, ó. Ao invés de ele sair com uma base mais estreita e sucessivamente mais alto, ele vai sair mais largo e mais achatado. O que a gente procura em cromatografia sempre é picos mais estreitos e mais altos. Por quê? Quanto mais estreito for o pico, mais compostos químicos eu poderia separar. Caberiam mais nesse tempo de análise. Tá bem? Então qual seria a solução para esse problema? Não dissolver a amostra em etanol, mas sim num solvente mais apolar do que o N-butanol. Pois bem, agora algumas dicas sobre o preparo da amostra. Em geral, a amostra deve ser filtrada previamente, então como nós vimos no vídeo anterior. Então normalmente se utiliza esses filtros descartáveis e você filtra a amostra e automaticamente já coleta ela e faz a injeção no equipamento. Pode-se também filtrar e acondicionar em geladeira. O que é importante que aconteça aqui? Que não haja sobrecarga da injeção da amostra. Então a gente pode calcular mais ou menos a capacidade máxima de injeção baseada na coluna cromatográfica, que não é o caso. Agora vamos falar especificamente das colunas, que é o grande mágico da separação. É nela que vai estar contida a fase estacionária. Como é que elas são fisicamente? Então elas são basicamente feitas, constituídas de tubos de aço inox, mas também pode ser de vidro, não são tão comuns porque elas são menos resistentes, mas também são encontradas. A restrição delas é que você não pode trabalhar sob altíssimas pressões, então normalmente elas não são comuns de serem encontradas. Então você pode observar que elas têm essa cara aqui, e os tamanhos delas são muito variáveis, vai depender do tipo de separação que você quer fazer. Então é muito comum que quando você queira fazer uma separação cromatográfica, você tenha que comprar uma coluna cromatográfica específica para aquela classe de analíticos que se quer separar. E associada a ela vai estar a condição de comprimento da coluna, diâmetro interno, tamanho da partícula da fase estacionária e do suporte presente. Então dessa forma a gente pode falar de valores extremamente variáveis, desde $500 até as colunas quirais que passam de $2.000 ou até mais. A gente já vai ver alguns exemplos disso. Então normalmente essa coluna cromatográfica, que é chamada de coluna analítica, ela pode vir precedida, agora um detalhe, da coluna de guarda ou chamada de coluna de sacrifício. Que característica ela tem que ter? Então ela está acoplada, na verdade, antes, ou ela tá, a coluna de guarda está entre a coluna analítica, que vai fazer a separação, e a injeção. Então a amostra vem nesse sentido, passam pela coluna de guarda e aí sim chegam à coluna analítica. Por que elas existem, Marcel?
Essa coluna de guarda ela está aqui para proteger a coluna, exatamente o nome dela diz tudo. Se eu, por exemplo, não filtrar a amostra e tiver impureza que possam se absorver a coluna cromatográfica e estragar ela, na verdade, antes de estragá-la, estraga a coluna de guarda. Então, na verdade, é muito mais fácil você tirar a coluna de guarda, que ela é menor e mais barata do que a coluna analítica, e você não estraga e não perde essa coluna que pode custar milhares de reais. Qual é a grande vantagem disso tudo, então? Ou melhor, qual a grande característica disso tudo, então? É que essa coluna de guarda ela deve ter a mesma fase estacionária da coluna analítica, senão não adianta de nada. Ela vai, na verdade, pode ser que ela atrapalhe a separação se ela não for igual. Então, a coluna de guarda deve ter a mesma fase estacionária da coluna analítica. Ela está aqui para proteger a coluna analítica caso seja inserido componentes que sejam prejudiciais para a coluna analítica, que seja, por exemplo, um solvente que dissolva a fase estacionária, um componente que se adsorva irreversivelmente a essa coluna, então tudo vai ficar preso aqui. E a troca dela é muito mais simples. Tá bom? Então é importantíssimo, se vocês forem trabalhar com equipamento desse, procurem, se possível, colocar uma coluna de guarda para evitar futuros problemas. Lembrando que isso não é necessário, essa coluna de guarda ela não é necessária para o funcionamento do equipamento. Na verdade é uma forma de proteger o equipamento. É como se fosse um cinto de segurança para a cromatografia líquida. Tá? Bom, aí é claro que essa coluna de guarda ela tem alguns requisitos, né, que eu já comentei com vocês. Mas em especial é o tamanho dela. Ela tem no máximo de 2 a 5 centímetros de comprimento. E isso vai depender do tamanho da coluna cromatográfica que nós estivermos trabalhando. Imagina, se a coluna cromatográfica analítica ela tiver só 5 centímetros, não tem necessidade da coluna de sacrifício ser também do mesmo tamanho. Então já torna ela um pouco mais barata. Os diâmetros dessa coluna vão variar e os tamanhos também. Pode ir de 10 até 30 centímetros de comprimento, o diâmetro interno pode variar muito e o tamanho da partícula interna, ou seja, dos grãos do suporte ou fase estacionária, também podem variar muito, de 1 até 10 milímetros. A gente fala que essas colunas elas podem ter eficiências de até 60 mil pratos por metro. Ui, que termo é esse, Marcel? Esse termo pratos a gente vai falar posteriormente, que é um dos parâmetros de avaliação da eficiência das colunas. E exatamente esses pratos estão associados às colunas de destilação que vocês já viram em outras unidades curriculares. Bom, uma coisa bem importante aqui é que essas colunas podem ser termostatizadas, então a gente pode variar a temperatura dela se necessário. Alguns equipamentos trabalham com a temperatura normal, então ela fica até fora do equipamento, como nós vimos em alguns exemplos, em algumas imagens e no vídeo anterior. No entanto, ela pode também estar termostatizada dentro de um forno com temperatura controlada e essa temperatura pode ir até 150 graus centígrados, dependendo do equipamento. E lembrem-se que tem que estar associada à composição da fase móvel. Se for um solvente volátil, você não vai trabalhar com 150 graus, tá bom? Uma coisa bem importante de se observar é que quanto maior o tamanho da coluna, maior é a qualidade da separação. Olha só, o mesmo componente separado com uma coluna que tem um comprimento o dobro, você separa muito bem os dois componentes. Aqui nós temos um detalhe, uma coluna, a diferença entre uma coluna preparativa e uma coluna analítica. Observem que o diâmetro dela é muito maior do que essa, ou seja, maior quantia de fase estacionária, maior capacidade de separação dessa coluna. Em termos de fase estacionária, então, que preenchem a coluna, nós temos algumas classes. Nós temos as colunas, que são descritas como fase reversa, fase normal e troca iônica. Então, lembra só, se a fase normal é aquela que foi considerada lá por Tsuichi, que a fase normal é quando ela é polar, então a fase reversa ela é apolar. E é isso que acontece, olha só. Nas fases apolares nós temos desde octadecil até ciclohexano. Então a fase estacionária aqui é uma molécula apolar. Que capacidade ela tem de separação? De separação de moléculas altamente apolares ou fracamente apolares. Depois nós temos as de fase normal, que são as polares, são as cianopropil, as de dióis ou de álcoois e as de sílica. E as de troca iônica são aquelas que podem trocar tanto cátions quanto ânions. Nós temos desde ácido carboxílico, aminopropil e afins, e outras. Falando um pouco agora dos preços das colunas cromatográficas. Trago aqui para vocês um exemplo de uma coluna de fase reversa e de uma coluna de fase normal. Essas colunas são para cromatografia líquida, polar. O tamanho dela e a descrição dela está aqui no detalhe. Ó. O tamanho da partícula interna é de 5 micrômetros. Ela tem comprimento de 25 centímetros e o diâmetro interno de 4,6. E o valor dela disponível hoje de mercado é de R$ 2.881. Bem caro.
Isso é uma coluna em fase normal. A em fase reversa, C18, que é uma das colunas mais comuns a serem utilizadas e muito versáteis, ela tem basicamente a mesma composição em termos de partícula, comprimento e diâmetro, no entanto o valor dela é de R$ 4.815. Ou seja, estamos falando de praticamente o dobro do valor, só mudando a fase estacionária. Agora nós temos a campeã das colunas cromatográficas em termos de preço, que são as chamadas colunas quirais. As colunas quirais são extremamente mais caras porque são específicas para um certo tipo de analito, como é o caso dessa coluna aqui. A coluna da Aztec, a Kirubiotic. Essa coluna aqui ela tem um preço hoje de R$ 11.089. Notem como uma coluna cromatográfica é extremamente importante, cara, e você deve ter o cuidado para manusear ela. Por isso que eu comentei do uso da coluna de sacrifício para essas colunas. Por favor, lembre-se que isso é possível de se utilizar quando a coluna é extremamente cara. Tá bom? Agora vamos falar da última etapa, da última parte do equipamento, do último módulo, que é o detector, dos mais importantes, né? A gente já falou do solvente, já falou de como insere a amostra, já falou da bomba como funciona, já falou da injeção em si, já falou da coluna, separou, agora vou detectar. Como é que se detecta? Bom, os detectores podem ir dos mais caros e sofisticados até os mais simples e os mais comuns que nós já conhecemos, como por exemplo, aqueles que medem propriedades físicas ou fisicoquímicas, como por exemplo, diferença de temperatura, absorção de luz. Então a gente tem vários detectores aí. A importância então do detector é que ele dê uma resposta que seja referente ao analito e que seja proporcional à concentração dele. Então para isso nós temos várias condições aí. Podemos destacar aí que algumas características importantes desses detectores é que ele dê uma resposta linear para esses solutos e que estenda várias ordens de grandeza. A gente está falando da faixa linear de trabalho. Tá? E que seja possível então fazer uma curva de calibração para poder fazer a quantificação. Outra coisa importante é que o volume interno desses detectores tem que ser extremamente pequeno para evitar alargamento do pico cromatográfico. Porque lembra, o resultado da análise, que é o cromatograma, está extremamente dependente do detector. Então, se o detector precisar de um volume grande de amostra ou de quantidade de material para gerar um sinal daquele composto, provavelmente haverá um alargamento do pico que não será condizente com a separação que aconteceu na coluna. Então o detector ele atrela grande eficiência ao equipamento também. O tempo de resposta tem que ser curto, então ele tem que responder rapidamente e ser muito sensível, conseguindo detectar quantidades pequenas do analito. Além disso, ele tem que ter bastante estabilidade e bastante repetibilidade nas medidas, ele tem que reproduzir o resultado. Uma das vantagens do uso de detectores é que, dependendo da forma com que ele detecta, se ele é destrutivo ou não, você pode acoplar detectores diferentes, que é o que a gente chama de técnicas hifenizadas. Por exemplo, quando a gente fala ali embaixo, ó, LC, ESI, MS, MS. O que está acontecendo aqui? Cromatografia líquida com um sistema de introdução da amostra no equipamento chamado ESI, ionização por eletrospray, para um detector de massas, acoplado a outro massas. Então nós temos técnicas hifenizadas, uma ligada na outra. E o HPLC-MS faz a mesma coisa. Então, HPLC é o equipamento, MS é o detector que está acoplado. Mas não significa que antes de chegar ao MS não possa ter passado por um detector de ultravioleta visível, por exemplo. Então, nós temos uma técnica não destrutiva, que é a ultravioleta, e depois uma técnica destrutiva. Essa é a ordem. Não pode ser o contrário. Não adianta eu degradar o analito antes no massas, depois querer passar no ultravioleta. Não vai funcionar, tá bom? Mas isso não se preocupem porque os equipamentos já vêm com essas conformações organizadas. Então nós temos dois tipos básicos de detectores, os universais e os seletivos. Os universais são aqueles que respondem a características físico-químicas, como por exemplo da fase móvel, como por exemplo índice de refração, constante dielétrica ou densidade. Esses são detectores universais. E os seletivos não, eles respondem a alguma propriedade específica do analito, como por exemplo a absorvância no UV-Vis, a fluorescência, e que não dependem exclusivamente da fase móvel. E para finalizar, para que nós comparemos agora, aquela primeira imagem mostrada nessa videoaula e para essa de agora. Olha como o equipamento agora ficou muito mais rico em detalhes. Então nós temos tudo que nós conversamos agora, o reservatório de solvente, o degaser, nós temos uma válvula de gradiente que vai fazer a misturação, vai trazer eles para cá, nós temos o misturador da fase móvel, nós temos a bomba de alta pressão, nós temos agora a válvula de injeção com o loop, o descarte, nós temos a pré-coluna ou a coluna de sacrifício, nós temos a coluna analítica que pode ou não estar
sobre controle de temperatura. Nós temos então o detector, um frasco de descarte, obviamente que tudo isso vai ter que sair em algum momento, um computador para controle do sistema como um todo e a geração do cromatograma. Então notem como a gente evoluiu bastante no entendimento desse equipamento. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido bastante útil e nós nos vemos na próxima aula prática. Até logo. Tchau!